No coração do mundo, onde a poeira da história se mistura ao concreto da modernidade, existem ecos silenciosos de estruturas que um dia tocaram os céus. Estes não são apenas escombros de edifícios antigos, mas epicentros de narrativas que, mesmo desmoronadas, continuam a moldar nosso presente de formas invisíveis. Hoje, nossa investigação nos leva ao solo sagrado e contestado de Jerusalém. Para explorar uma questão profunda, qual a relação entre templos destruídos e as instabilidades que vemos hoje? A história do Monte do Templo, ou Esplanada das Mesquitas, é um microcosmo da própria civilização, um palco de construção, destruição e anseios que atravessam milênios. O primeiro templo, erguido por Salomão, não era apenas uma maravilha arquitetônica, mas o centro gravitacional da fé e da identidade de um povo inteiro. Sua destruição em 586 a.C. pelos babilônios não foi apenas um ato de guerra. Foi uma tentativa de apagar uma cultura, de silenciar uma conexão divina. Documentos antigos, como o livro de Jeremias, descrevem não apenas a devastação física, mas a profunda crise existencial que se abateu sobre os sobreviventes exilados. A arqueologia moderna, escavando as camadas de Jerusalém, revela as cicatrizes desse evento, com selos de argila queimados e pontas de flecha babilônicas encontradas em meio às cinzas. Essas descobertas não são meras relíquias, são testemunhas silenciosas de uma perda que redefiniu para sempre a relação entre um povo, sua terra e sua fé. O retorno do exílio e a construção do segundo templo marcaram um ato de resiliência extraordinária, uma reafirmação de identidade contra todas as probabilidades. Este novo templo, embora talvez menos grandioso que o de Salomão, tornou-se novamente o eixo da vida judaica por séculos, um lugar de peregrinação e esperança. Contudo, sua magnificência ampliada por Herodes o Grande também o colocou na mira de outro império em ascensão. Roma, a grande revolta judaica. Iniciada em 66 d.C., foi um confronto titânico entre a fé monoteísta e o poder imperial politeísta de Roma. O historiador Flávio Josefo, uma testemunha ocular, narra com detalhes sombrios a brutalidade do cerco a Jerusalém e a destruição final do templo no ano 70. Para Roma, era uma vitória militar que consolidava seu domínio. Para o povo judeu, era uma catástrofe de proporções bíblicas, o início de uma nova e longa diáspora. O Arco de Tito, ainda de pé em Roma, exibe em seus relevos a procissão triunfal dos soldados romanos carregando os tesouros do templo, um memorial de pedra para uma ferida aberta. A destruição do segundo templo não foi o fim da história, mas o início de um novo capítulo, um que transferiu o centro da adoração da estrutura física para o texto e a sinagoga. Mas a ausência física do templo deixou um vácuo no coração de Jerusalém, um espaço que seria preenchido e contestado por novas crenças e novos impérios. Com a ascensão do Islã, o Monte do Templo tornou-se sagrado também para os muçulmanos, que construíram ali o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Este local, agora sagrado para duas das maiores religiões do mundo, transforma-se em um dos pontos mais sensíveis e voláteis do planeta. A tensão que vemos hoje não é um fenômeno recente, é a continuação de uma longa história de reivindicações, perdas e anseios espirituais sobrepostos. Cada escavação arqueológica, cada debate político, cada oração proferida no Muro das Lamentações ou na Esplanada ecoa as memórias desses templos caídos. A ausência de uma estrutura física torna-se uma presença poderosa, um símbolo que alimenta tanto a esperança messiânica quanto o conflito geopolítico. Movimentos que defendem a reconstrução de um terceiro templo encontram tanto fervoroso apoio quanto intensa oposição, refletindo a complexidade da situação. As profecias bíblicas, interpretadas de diferentes maneiras, falam sobre o futuro deste local, adicionando uma camada de expectativa escatológica às tensões já existentes. Para muitos, a condição do Monte do Templo é um termômetro espiritual e político para o estado do mundo, um indicador de tempos vindouros. A instabilidade no Oriente Médio, muitas vezes vista através de uma lente puramente política, possui raízes muito mais profundas, fincadas na teologia
e na memória coletiva. As narrativas sobre a destruição e a redenção, transmitidas de geração em geração, formam a base da identidade e das aspirações de milhões de pessoas. Ignorar essa dimensão espiritual e histórica é falhar em compreender a verdadeira natureza dos conflitos que testemunhamos em nossos noticiários. Os templos podem ter sido destruídos, mas a ideia do templo, o desejo por um centro cósmico que conecte o céu e a terra, permanece indelével na psique humana. Essa busca por significado e conexão, muitas vezes, se manifesta em conflitos por território, por soberania e pelo direito de contar a própria história. As pedras que hoje compõem o Muro das Lamentações são mais do que um sítio arqueológico. São um portal para uma memória de dor e perseverança. Da mesma forma, o brilho dourado do Domo da Rocha não é apenas um marco arquitetônico. É uma declaração de fé e presença no mesmo solo sagrado. O choque não é apenas entre nações ou ideologias, mas entre memórias e futuros concorrentes, todos reivindicando o mesmo espaço físico e simbólico. A poeira desses templos antigos ainda não assentou. Ela continua a ser levantada pelos ventos da política, da religião e da busca humana por pertencimento. Entender isso nos permite olhar para as manchetes com uma nova profundidade, vendo não apenas o que está acontecendo, mas por que acontece de uma forma tão intensa. A narrativa da destruição e da esperança não está confinada a textos antigos. Ela é vivida diariamente nas ruas de Jerusalém e reverbera em capitais ao redor do mundo. É a história de como a ausência de algo pode ser tão poderosa, ou até mais poderosa, do que sua presença. As crises modernas, portanto, não são eventos isolados, mas os mais recentes capítulos de uma saga milenar sobre espaço sagrado e identidade perdida e reencontrada. A arqueologia nos mostra as camadas físicas da história, enquanto as narrativas nos mostram as camadas invisíveis da consciência humana. Juntas, elas revelam que o passado não está morto. Ele nem sequer é passado. Continua a pulsar sob a superfície do presente. As tensões geopolíticas em torno de Jerusalém são, em essência, um debate sobre qual narrativa deve definir o futuro daquele pequeno pedaço de terra. E cada narrativa é ancorada na memória de um templo, seja ele presente, ausente ou ainda por vir. Assim como a ausência de um templo físico gera um conflito externo, a ausência de um alinhamento interno pode gerar um conflito silencioso dentro de nós, onde a autocrítica se torna o ruído constante que nos impede de construir nosso propósito. Se você busca silenciar essa voz e alinhar seus pensamentos à sua verdadeira identidade, talvez a sabedoria antiga, combinada com a ciência moderna, possa oferecer um caminho. Para aqueles que desejam explorar essa jornada interior, preparei um material que conecta neurociência e princípios atemporais. Adquira o flipbook. As palavras têm poder, disponível no comentário fixado. A luta por um espaço sagrado no mundo exterior reflete de muitas maneiras a nossa luta interior por um espaço de paz e clareza mental. As histórias que contamos a nós mesmos sobre nossas próprias ruínas e perdas podem tanto nos aprisionar quanto nos impulsionar para a reconstrução. O poder de uma narrativa, seja ela de uma nação ou de um indivíduo, reside em sua capacidade de dar sentido ao caos e de traçar um caminho a seguir. No Oriente Médio, vemos como narrativas de perda e redenção podem alimentar ciclos de violência que duram séculos. A questão que permanece é se é possível construir uma nova narrativa, uma que reconheça todas as perdas e anseios, sem exigir a exclusão do outro. A arqueologia nos ensina que o solo é feito de camadas, que o presente é construído sobre o passado, não em sua negação. Talvez a solução não esteja em apagar as memórias, mas em integrá-las em uma história maior e mais inclusiva. A paz, assim como a fé, pode não ser a ausência de conflito, mas a capacidade de encontrar um propósito comum em meio a histórias diferentes. Os templos de pedra podem cair, mas o templo do coração humano, o lugar da empatia e da compreensão, pode ser reconstruído a qualquer momento. Essa reconstrução exige que escavemos nossas próprias crenças, que examinemos as fundações de nossas certezas e que ousemos imaginar um futuro diferente. A história dos templos de Jerusalém é um lembrete solene do que acontece quando o sagrado se torna uma arma de divisão
em vez de uma fonte de união. As instabilidades de hoje são o eco dessa longa e dolorosa lição. Uma lição que a humanidade ainda parece estar lutando para aprender. O futuro daquele lugar, e talvez do mundo, depende da capacidade de transformar memórias de destruição em sementes de reconciliação. A poeira nunca assenta completamente. Ela apenas espera que novas mãos a moldem algo novo, seja um muro ou uma ponte. A escolha, como sempre, reside na intersecção entre a memória do passado e a visão que temos para o futuro. E é nessa encruzilhada que a verdadeira arqueologia da fé acontece, não escavando a terra, mas a alma humana. Porque talvez o verdadeiro templo nunca tenha sido feito de pedras, mas da capacidade humana de ver o divino no rosto do outro. Se esta exploração sobre como as narrativas de templos caídos moldam nosso presente despertou em você o desejo de entender o poder que as palavras têm em sua própria vida, conheça o Flipbook. As palavras têm poder. Ele une neurociência e sabedoria atemporal para ajudar a construir uma mentalidade alinhada ao seu propósito. O link está no comentário fixado. Continue sua busca em um dos vídeos que aparecem na tela.